Quando os Estados Unidos tentaram apresentar a Índia como um modelo de país democrático e um aliado político do bloco ocidental, uma palavra em inglês pairava sobre o mundo ocidental: assassinato. Em 18 de junho de 2023, o separatista Sikh Hardeep Singh Nijjar foi assassinado no Canadá. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau acusou o governo Modi de envolvimento nesse assassinato. Logo depois, a CIA dos Estados Unidos frustrou outro plano de assassinato de um agente indiano contra um separatista Sikh com cidadania americana. Simultaneamente, um separatista Sikh no Reino Unido morreu no hospital, suspeito de envenenamento. Entre todos os meios políticos, o assassinato geralmente é a última opção e envolve grandes riscos. Mas é estranho que os países do Norte e Oeste, que frequentemente tomam medidas severas contra outra grande potência oriental que defende uma ascensão pacífica, tenham se mostrado tão hesitantes diante da ascensão violenta da Índia. Essa atitude encorajou o governo Modi a usar o assassinato como uma ferramenta comum. De fato, do ponto de vista da segurança nacional, na década de 1980, quando a situação era mais grave, os serviços de inteligência da Índia raramente executavam ações tão agressivas. Desde que Modi assumiu o poder em 2014, as operações da inteligência indiana no exterior tornaram-se cada vez mais ofensivas, chegando a realizar assassinatos seguidos. A mudança no estilo operacional da inteligência indiana é resultado da mudança nas políticas domésticas do governo Modi. O governo Modi deseja intensamente fortalecer o nacionalismo hindu, reforçar a autoridade do governo central e integrar o mercado nacional. O assassinato de separatistas no exterior é uma consequência inevitável desse plano. No início da independência da Índia, o mundo acadêmico indiano refletia sobre o hinduísmo. Em 1962, o economista Vikas Mishra publicou Hinduísmo e Crescimento Econômico, um livro de 219 páginas discutindo os impactos negativos do hinduísmo no desenvolvimento econômico. Em 1978, outro economista, Rai Krishna, criou o termo taxa de crescimento hindu para se referir ao crescimento econômico lento da Índia nas 3 décadas após a independência, atribuindo isso às doutrinas atrasadas e incompatíveis com a economia moderna. Naquela época, não apenas a academia, mas também os altos escalões da Índia tinham uma visão negativa do hinduísmo. O pai da nação, Nehru, era um secularista de esquerda que acreditava que as forças religiosas profundamente enraizadas na Índia eram um obstáculo para a modernização. No entanto, o governo Nehru não tinha a coragem nem a capacidade de mobilização para erradicar essa força tradicional. Na política eleitoral, para obter o apoio de minorias religiosas, a linha secularista de Nehru tornou-se um jogo de troca de interesses entre o governo central e os governos locais, resultando em apaziguar minorias religiosas e reprimir os hindus. Por exemplo, em 1956, o Congresso Nacional Indiano chegou a um acordo com representantes Sikh de Punjab, dando-lhes autonomia em educação e economia, enquanto esses políticos concorriam como candidatos do partido. Embora essa prática pudesse atrair minorias religiosas temporariamente, também incentivava separatistas locais. Em 13 de janeiro de 1973, Punjab formou um estado Sikh independente, Khalistan. Naquela época, um agente da inteligência indiana enviou um telegrama relatando as atividades dos separatistas Sikh nos Estados Unidos, que não recebeu muita atenção até que os Sikh assassinassem Indira Gandhi 4 meses depois. Em 23 de junho de 1985, extremistas Sikh colocaram uma bomba em um avião da Air India, matando 329 pessoas. No ano seguinte, Punjab viu vários ataques terroristas contra hindus, resultando na morte de quase 1.000 hindus. Apesar da grave ameaça à segurança nacional, a inteligência indiana não adotou medidas radicais de assassinato, limitando-se a monitorar e coletar informações sobre figuras-chave. Na primavera de 1984, o agente indiano Mathur se encontrou com o líder Sikh Gurcharan Singh Torra em uma igreja em Washington, D.C., tentando persuadi-lo a cessar os ataques na Índia. Torra, no entanto, ignorou Mathur, afirmando que continuariam os ataques até que Punjab fosse independente. Um ano depois, Torra voltou a Punjab e hasteou a bandeira de Khalistan em um templo Sikh. Devido à sua influência, o governo indiano não tomou medidas contra ele. Durante esse período, apesar da pressão interna, a inteligência indiana adotou uma postura defensiva no exterior. No entanto, com o desenvolvimento econômico da Índia entrando em uma nova fase, um líder político forte propôs uma abordagem diferente. Em 2 de agosto de 2014, o literato indiano Anantamurti faleceu devido à insuficiência renal. Após o anúncio, muitos hindus comemoraram nas ruas.
Anantamurti, que recebeu o maior prêmio literário da Índia em 1994, havia criticado o hinduísmo e, 20 anos depois, tudo mudou. Em 20 de agosto de 2013, o escritor racionalista Dabholkar foi assassinado enquanto caminhava. Em fevereiro de 2015, o escritor ateu Govind Pansari e sua esposa foram mortos a tiros. Em agosto de 2015, o escritor anti-hinduísmo M.M. Kalburgi foi esfaqueado em casa. Esses escritores tinham em comum a crítica ao hinduísmo e foram assassinados por volta de 2014, quando o BJP liderado por Modi venceu as eleições, marcando a transição da Índia do secularismo de Nehru para o hinduísmo. Essa mudança está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico da Índia. Em 1991, o primeiro-ministro Narasimha Rao introduziu investimentos estrangeiros, impulsionando a economia. No entanto, as fortes influências locais, que controlavam os parlamentos estaduais e governos locais, formaram uma rede de interesses com empresas locais, obstruindo a formação de um mercado unificado. As diferentes políticas fiscais dos estados dificultavam o transporte de mercadorias, criando barreiras que prejudicavam a economia. Com o crescimento econômico, surgiram empresas nacionais que precisavam de um governo central forte para quebrar as divisões locais. Modi e o BJP, com sua agenda de hinduísmo, foram apoiados pelos grandes capitalistas indianos que necessitavam de um mercado unificado. Em janeiro de 2013, 80% dos CEOs indianos queriam Modi como primeiro-ministro, e os capitalistas forneceram grandes somas para sua campanha. Em maio de 2014, Modi venceu as eleições, e o índice de Mumbai atingiu um recorde histórico. Modi usou o hinduísmo para fortalecer o governo central e enfraquecer as forças políticas locais. Em 2017, ele implementou a maior reforma tributária da Índia, eliminando as barreiras fiscais entre os estados para criar um mercado unificado. No entanto, para manter sua autoridade política, o governo Modi teve que mostrar uma postura forte, resultando em uma onda de extremismo hindu. Para consolidar sua imagem de força, o governo Modi começou a tomar medidas severas contra os separatistas locais, incluindo ações contra o Ocidente. Em 3 de junho de 2024, um apagão ocorreu na Índia. Um dia depois, a Índia enfrentou um colapso financeiro, com os mercados de ações, títulos e câmbio caindo drasticamente. A razão foi a desapontante performance eleitoral do BJP, que não conseguiu a maioria esperada, forçando Modi a buscar coligações para governar. O mercado financeiro expressou suas expectativas e apoio a Modi, mas o alto desemprego e os problemas econômicos afetaram muitos indianos comuns. Em 2023, a taxa de desemprego juvenil era de 18%, com 42% dos graduados sem emprego. Para manter sua autoridade, Modi continuou a estimular sentimentos religiosos, apresentando-se como um mensageiro divino. Em 2014, Ajit Doval foi nomeado Conselheiro de Segurança Nacional e defendeu uma postura agressiva para a inteligência indiana. A partir de 2020, agentes indianos começaram a realizar assassinatos em larga escala contra separatistas no exterior. Em 8 de junho de 2023, uma parada Sikh no Canadá apresentou um carro alegórico comemorando o assassinato de Indira Gandhi, gerando indignação na Índia. 10 dias depois, Nijar foi assassinado no Canadá. Em setembro, Trudeau acusou formalmente a Índia de envolvimento no assassinato e expulsou um diplomata indiano. A resposta agressiva do governo Modi foi vista como um sinal da ascensão da Índia como uma potência. Para o governo Modi, os assassinatos políticos tornaram-se uma ferramenta de propaganda, mas os resultados eleitorais mostraram que o impacto do discurso religioso é limitado. Em janeiro de 2023, Modi inaugurou um templo hindu em Uttar Pradesh, associando-se ao deus Rama, mas teve um desempenho ruim nas eleições estaduais. A extrema religiosidade não tem retorno. Nos próximos 5 anos, para manter a mitologia religiosa que criou, Modi provavelmente adotará medidas mais extremas e violentas. A Índia, sob a liderança de Modi, enfrentará seu destino: ascender através da violência ou ser destruída por ela.